Então vamos lá, Isaías capítulo 55, nós vamos ler os versículos 6 e 7, está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Com a sua cabeça, feche os olhos por mais um instante. Pai, por mais uma vez, me dirijo a Ti em oração, lhe pedindo que o Teu Espírito Santo conduza esta mensagem do início ao fim. Nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Precisamos cada dia mais sermos alimentados pela pregação da Tua palavra. A fé vem pelo ouvir. Então, nos edifica, Pai, nos direciona, nos consola, nos confronta, nos conforta. Cumpra, Senhor Deus, os Teus propósitos por meio desta pregação. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, amém, e graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar. Meus irmãos, você sabe que Isaías, ele foi o maior profeta messiânico, aquele que mais profetizou acerca da vinda do Messias prometido por Deus. Assim como o profeta Ezequiel e Jeremias, o profeta Isaías, ele exerceu o seu ministério naquele período de tempo em que o povo estava vivendo aqueles dias de aperto, aqueles dias de amargura, os dias do pesadelo, porque há 70 anos eles estavam cativos na Babilônia, e isso depois de terem perdido tudo, porque eles tiveram o privilégio de entrar na terra que Deus havia prometido, provar que a terra era boa para se plantar, a terra era próspera, Deus deu tudo a eles, mas havia dito que eles deveriam buscá-lo. Em Deuteronômio capítulo 4, no versículo 29, havia um mandamento que Deus dizia em que eles deveriam buscar com todo o coração, com todos os esforços. Todos eles sabiam disso. O problema é que com o passar dos anos, eles começaram a diminuir a intensidade na sua devoção, eles começaram a desprezar as leis de Deus. Por várias ocasiões, Deus enviava profetas, conforme os relatos do profeta Jeremias, mas o povo dava com o ombro rebelde, e Deus levantava profetas dizendo: olha, eu exorto vocês, eu corrijo para que vocês vá bem e não andem no propósito do seu coração malvado. Mas como o coração do povo era um coração endurecido, então Deus permite que o rei Nabucodonosor, com o seu general Nebuzaradã, invada Jerusalém, destrua os muros, as cidades, incendeia as casas, leva em cativos o povo à Babilônia, onde eles vão viver esse período de tribulação, de tristeza, de desgosto, a ponto de pensar que a mão do Senhor está encolhida, a ponto de pensar que os ouvidos do Senhor estão tapados, a ponto de achar, como diz lá no capítulo 49, que o Senhor havia desamparado. Mas o capítulo 55 de Isaías mostra justamente Deus exercendo a sua misericórdia, mostrando a eles o caminho, dando a eles a direção. O texto em que nós lemos é um convite de um Deus amoroso a um povo perdido. Deus está oferecendo a eles a salvação. Se você voltar para o versículo de número 1,
do capítulo 55, está escrito assim: ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Deus está dizendo: olha, vocês não têm condições de comprar com todos os seus esforços aquilo que eu estou oferecendo a vocês. Deus está querendo mostrar para eles: olha, vocês estão buscando algo que não pode saciar vocês. Vocês estão à procura de preencher o vazio de vocês com coisas que não saciam a necessidade humana. Aí olha o versículo de número 2, na sequência: ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então Deus está chamando o seu povo de volta. Deus está oferecendo a eles aquilo que esforço humano não pode dar. Um meio de graça, da bondade de Deus, oferecendo a eles a oportunidade. Irmão, talvez você tenha vivido um período da sua vida de desgaste mental, de esgotamento físico, de desânimo, de tristeza absoluta. Pastor, eu não sei o que acontece, mas parece que vem algo e suga as minhas energias a ponto de eu não conseguir fazer nada. Essa mensagem é para você, porque o Senhor está mostrando o rumo, mostrando a direção. Tudo que eles estão vivendo aqui foi pela falta de zelo com as coisas de Deus. Então Deus está querendo que o ímpio deixe o seu caminho, que o homem maligno deixe o seu pensamento. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós éramos governados pelas nossas paixões. Nós éramos escravos das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Um cigarro nos dominava. Nós éramos dominados pelas bebidas, pelas drogas, pela sensualidade. Éramos escravos disso. Mas aí o Senhor nos chamou das trevas para a luz. Ele nos deu algo que nós não podemos conquistar, comprar, de graça. Não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas nós somos resgatados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E uma vez que isso acontece, Deus colocou dentro de nós o seu Espírito. E o Espírito de Deus que está dentro de nós nos conscientiza diariamente da necessidade que temos de buscar a Deus. Você deve se lembrar que no processo de salvação, o agente atuante é o Espírito de Deus, que busca os perdidos. Uma vez que os perdidos são resgatados, trazidos e restaurados, então agora o homem deve, por uma questão de sobrevivência, buscar a Deus com intensidade, com zelo, com cuidado. Você deve se lembrar que nos dias mais gloriosos da sua fé, onde você era inabalável, onde você acumulou experiências com Deus e adquiriu testemunhos de vitória, o auge, os momentos mais marcantes da sua fé tiveram origem na busca que você tinha a Deus. Então, quanto maior a nossa dedicação, quanto maior o nosso empenho, quanto mais fazemos com o propósito de agradar o nosso Deus, mais fortes nós somos. Por isso que no capítulo de número 16, e eu quero que você vá comigo para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, veja o que está escrito comigo, no versículo de número 11, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 11, diz assim: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face de vez em quando.
Buscai a sua face nos dias de quarta? Buscai a sua face nos domingos de ceia? O texto diz o quê? Buscai a sua face continuamente. O profeta Neemias, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós, por meio das nossas obras, pela expressão da nossa fé, por meio do nosso devocional, nós fazemos aquilo que agrada ao nosso Deus, então Ele nos fortalece. Então, o profeta está dizendo, buscai ao Senhor e a sua força. Ou seja, quanto mais você busca, mais forte você é. Agora ele diz, continuamente, em tempo e fora de tempo, com sol, com chuva, com saúde ou sem saúde, com alegria ou com tristeza, continuamente, como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então Deus, Ele quer isso dos seus servos, que os homens invistam tempo, que os homens tenham disposição, vontade, zelo em buscá-lo. Mas o povo aqui fazia diferente, porque aquela empolgação, aquele entusiasmo, aquelas boas perspectivas para o futuro que Deus tinha para eles, deram lugar aos pensamentos do coração. Então, o que conduzia a nação eram os seus próprios interesses. Eu quero que você vá comigo para o livro do profeta Jeremias, e eu quero ler com você Jeremias 29. Todas as vezes em que os israelitas deixavam de buscar a Deus, passaram a viver em aperto, passaram a viver em dificuldades, dominados por outros povos. Quando você lê o capítulo 15 do segundo livro das Crônicas, durante o reinado do rei Asa, Deus mandou o profeta Azarias ir até ele e dizer: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis; se o deixardes, rejeitar-se-á para sempre. Então Deus quer dar ao rei a garantia de que enquanto ele tiver disposição em buscar, haverá uma relação entre Deus e o seu povo. Agora, se o povo deixasse de buscar, Deus deixaria o povo seguir a vontade do seu coração. E novamente eu digo a você, meu querido irmão, que Deus muitas vezes reage às nossas ações. A responsabilidade de buscar é minha e sua. E o problema é que nessa necessidade de buscar, muitos acabam fazendo de qualquer jeito, buscando de qualquer maneira. E se isso fosse bom aos olhos de Deus, Ele não teria dito que o dever é buscar com todo o coração, com intensidade, com vontade. Ele quer ensinar o seu povo que essa busca, ela deve ser prioridade, não de vez em quando, mas continuamente. Por isso que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando ele parte para a conclusão do seu mais importante sermão, confrontando a inquietação e a ansiedade do coração humano, ele vai dizer em Mateus 6,32, o vosso Pai Celestial sabe das suas necessidades, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e o que você precisa, Deus há de suprir. Então, observe que em Jeremias capítulo 29, o povo é o mesmo dos dias de Isaías. E olha o que está escrito no capítulo de número 11. Ou melhor, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Sabe o que Deus está dizendo para você? Olha, os planos que eu tenho para vocês são melhores do que os planos que vocês têm para vocês mesmos. Os pensamentos que eu tenho sobre vós são de paz, não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Vocês não querem paz? Em mim vocês terão paz. Vocês querem alegria? Em mim vocês terão alegria. Vocês querem salvação? Em mim vocês adquirem salvação. Mas vocês estão procurando essas coisas por meio de outros caminhos. Então Deus está dizendo, não, os pensamentos que eu tenho para vocês são melhores do que aquilo que vocês pensam para vocês mesmos. Irmãos, por mais que as suas intenções sejam boas, por mais que as suas metas, os seus projetos para o futuro sejam algo que aos seus olhos é bom, o que Deus tem para você é muito melhor. Então Deus está mostrando isto para o povo. Agora olha o versículo de número 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13: buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares. Quando tiver tempo? Quando tiver descansado? Quando tiver com saúde? Quando tiver com dinheiro? Não, ele diz, quando vocês vão me buscar, e vocês vão me encontrar, quando vocês me buscarem, com todo o vosso coração. É isso que Deus quer. Aí ele diz na sequência do texto, olha que coisa linda, no versículo 14: e serei achado de vós, diz o Senhor. Opa, presta atenção nisso aqui. E serei achado de vós, diz o Senhor. Vocês vão me buscar, e vocês vão me achar, diz o Senhor. Quando, Senhor? Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Porque, só para te lembrar, nós começamos uma mensagem onde o Senhor dizia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Agora presta atenção, o que Deus está querendo mostrar para o povo: olha, eu sou mais importante para vocês do que tudo que vocês podem conquistar. Vocês se matam para alcançar na vida, eu tenho preparado para vocês. E o que Deus exige do povo? A busca. Me procure. Irmãos, numa relação de intimidade, as pessoas que têm mais afeto são aquelas que se conhecem. As pessoas da sua confiança são as pessoas que você tem relação diária. Porque para ela, você sente a vontade de abrir a sua vida, de compartilhar segredos, de contar coisas que você não conta para qualquer um. E no nosso relacionamento com Deus, acontece exatamente isso. Porque quando nós o conhecemos, nós devemos ter uma relação com Ele diária, a ponto de querer conhecê-lo, aprender sobre Ele. Então nós queremos conversar com Ele. Senhor, vamos conversar, eu preciso orar, eu quero falar contigo, eu preciso aprender mais de Ti, te conhecer mais, conhecer a Tua vontade, ter inteligência espiritual, conhecimento da Sua vontade. E quando Deus olha para alguém que deseja conhecê-lo, então Ele se revela. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém é mais importante do que ninguém. Entretanto, existem coisas que Deus só trata com alguns. O Salmo 25, versículo 14 diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Jesus, em Mateus 13:11, ele vai dizer para os discípulos: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Em João 15:15, Jesus vai dizer: olha, agora eu não chamo mais vocês de servos, agora eu vos chamo de amigos, porque tudo quanto tenho ouvido do meu Pai vos tenho feito saber. Aquela relação que começou através das escolhas dos 12, ganhou intensidade ao longo daqueles 3 anos, a ponto de Jesus compartilhar com eles aquilo que ele não revelava para a multidão. Então Deus não quer olhar para você e encontrar um desconhecido, Ele quer encontrar um filho, um servo, um amigo, a quem Ele possa revelar mistérios do seu reino. Mas isso só é possível se houver busca, se houver vontade,
se nós realmente desejarmos. E aí você precisa entender uma coisa: o que Deus mostra para Israel na antiga aliança e para a sua igreja por meio de Jesus, é que tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes na terra, nós podemos encontrar em Deus. Salvação. Salmo 68, versículo 20 diz: o nosso Deus é o Deus da salvação. Atos 4,12, Pedro diz: nenhum nome é dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos, só Ele pode nos salvar. Alegria. Salmo 16, versículo 11 diz que na sua presença há abundância de alegria. Alegria que nós precisamos, nós não encontramos no shopping, nós não encontramos no comércio, nós não encontramos naquilo que o mundo oferece, mas nós podemos encontrá-la na sua plenitude, na presença do nosso Deus. A paz. Enquanto o mundo procura a paz na roda de samba, no copo de cerveja, enquanto o mundo procura a paz por meio da ganância, Jesus diz em João 14, 27, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Nós podemos encontrar em Deus sustento. Jesus diz em João capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. É Ele que sacia a nossa sede. João 7,37, Ele diz, quem tem sede vem a mim e beba. Tudo que nós precisamos, até o progresso, o fato de sermos bem-sucedidos naquilo que fazemos. Salmo 35, versículo 27 diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Agora, aqueles que não buscam se preencherem com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus faz, eles procuram todas essas coisas por outros meios. Então ele deixa de buscar a Deus, porque ele está muito preocupado com a sua vida profissional. Ele deixa de buscar a Deus, porque ele tem os seus sonhos, ele tem as suas ambições, ele tem os seus projetos. E Jesus sempre procurou mostrar os riscos de se deixar de buscar a Deus para priorizar as suas próprias vontades. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Nós lemos um texto onde Isaías escreveu: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós somos obrigados, diante de um texto como esse, a pensarmos que este tempo, este enquanto, um dia cessa. Que estes que deixam de buscar para alcançar as intenções do seu coração, um dia poderão querer buscar, mas já não ter mais tempo, invocar, mas não serem mais correspondidos, ouvidos. Por isso, meu querido irmão, o dia de buscar a Deus é sempre o dia de hoje. As decisões mais importantes que precisam ser tomadas, elas são em caráter de urgência hoje. Hebreus capítulo 3, lá na altura do versículo 12, vede, irmãos, que não haja entre vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, proferindo aquele sermão escatológico, respondendo a pergunta dos discípulos acerca dos dias que antecedem a sua vinda, Jesus, em Mateus 24, 36, ele faz menção aos dias de Noé, dizendo que nos dias de Noé, os homens comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, eles se preocupavam com o seu próprio ventre, faziam planos para o futuro. Noé era pregoeiro da justiça,
E habitando ele no meio de uma geração perversa, no qual a imaginação dos pensamentos do seu coração eram somente má, continuamente. Noé era aquele senhor de idade que pregava: Deus não gosta disso, Deus não quer que você viva assim, esse pecado ofende a Deus, vai te levar à ruína, vai te levar à destruição. Mas o povo pensava: é só mais um velho chato que fica impregnando com esse discurso. Mas Jesus diz: até que veio o dilúvio. Até que veio o dilúvio. Foram 40 dias e 40 noites de uma incessante chuva. E aí nós podemos imaginar o cenário. Chove um dia, o pessoal: nossa, que legal, tá chuva forte, né? E aí chove, o segundo dia chega: nossa, mas a chuva hoje tá que tá, né? Aí no terceiro dia: mas a chuva não vai parar não. E aí no quarto dia: nossa, mas se a gente não tomar cuidado. Aí vem o quinto, o sexto. Eu acredito que em algum desses 40 dias eles pensaram: eu acho que o velho tinha razão, eu acho melhor a gente não dá mais tempo. Já não podiam achar mais. Noé já estava na arca com aquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse, e não houve mais o que pudesse ser feito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Deus revela a sua misericórdia quando Ele levanta homens de Deus com uma mensagem para transmitir ao povo, aos nécios, aos loucos, aos escarnecedores. A mensagem do Evangelho vai sempre confrontar a corrupção do coração humano. Jesus começou em Mateus 4,17 a pregar e dizer: arrependam-se. O problema é que a grande maioria não dá ouvidos, desperdiça as oportunidades. Aí Deus, que é misericordioso, nos dá uma nova chance por meio de um outro pregador dizendo: arrependa-se. E aí Deus vai lá e por mais uma vez, até que chega uma hora, irmãos, em que não dá mais. Eu quero que você vá comigo para o livro de Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Você já por várias vezes me ouviu pregar aquele texto de Tiago, capítulo 4, quando Tiago fala dos planos para o futuro, e ele diz: você não sabe o que vai acontecer amanhã, porque o que é a vida? É uma névoa, é um vapor, que aparece por um pouco de tempo, e depois desaparece. Quando Jesus, em Lucas 12, quer confrontar alguns irmãos que brigavam pela herança, ele conta a parábola daquele rico, que fazia planos para o futuro, de derrubar o que tinha e edificar celeiros maiores, e então plantar e colher e ter muitos bens para muitos anos, e dizer à sua alma: descansa, come, bebe, folga. Mas Jesus conclui a parábola dizendo: louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que você tem preparado vai ficar para quem? Assim é a vida daquele que para si junta tesouros, mas não é rico para com Deus. Quer dizer que o Senhor está falando, alertando, exortando aqueles que deixam de buscar ao Senhor, porque ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus, ou você agrada um ou outro. Em Mateus 6,21 ele diz que o coração humano está onde está aquilo que é mais valoroso para si. E é exatamente por isso que Jesus diz: a busca deve ser com todo o coração. Agora eu quero ler com você o texto de Provérbios, no capítulo 1, versículo 20. O texto diz assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Perceba, o sábio descreve alguém que proclama uma mensagem de sabedoria, às portas da cidade, nos tumultos.
alguém que nas encruzilhadas clama incessantemente. Agora, a quem? Versículo de número 22. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio. E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Quem é o nécio? É aquele vagaroso, devagar, quase parando. Nécio é aquele que demora para assimilar, demora para entender, demora para praticar. Aí a mensagem é aos escarnecedores. O escarnecedor é aquele que faz escárnio, que zomba das coisas de Deus, não é isso? E aí na sequência ele fala aos loucos. Quem são os loucos? Aqueles que são insensatos. Os loucos são aqueles que são imprudentes, como Jesus diz em Mateus capítulo 7, aquele que escuta essas minhas palavras e não as pratica, é louco. Eu vou compará-lo a um varão insensato. Então a esses está sendo proferida uma palavra: até quando, nécios? Até quando vocês vão continuar escarnecendo? Até quando vocês vão continuar a viver como loucos, numa vida sem Deus? Até quando? Porque viver sem Deus é loucura. Por isso que 1 Coríntios 1,18, Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Até quando? Aí ele diz no verso 23, convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha, se arrependam escarnecedores, se arrependam loucos, se convertem, eu enviarei o meu espírito para que vocês venham saber as minhas palavras. É uma ação de Deus em prol do pecador. Arrependam-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. As oportunidades diárias que o Senhor nos dá, para que haja uma mudança de direção. Agora observe, versículo de número 24, mas porque clamei e vós recusastes. Ou seja, o nécio continuou nécio, o escarnecedor continuou escarnecedor, o louco continuou louco, porque eles rejeitaram a repreensão. Agora veja o que está escrito na sequência, versículo 25, aliás 24, mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação, o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Rejeitaram a Deus, não deram crédito à pregação, preferiram continuar nécios, preferiram continuar escarnecendo, preferiram continuar como loucos. Então veio a consequência, angústia e amargura. Mas no meio da angústia, no meio da amargura, eles vão clamar ao Senhor. Versículo 28, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Quer dizer, enquanto puderam achar, não buscaram. Enquanto podiam ser correspondidos, não clamaram. Assim como aconteceu nos dias de Noé. Por isso que a instrução que o Senhor dá aos descendentes de Abraão é: enquanto vocês têm tempo, busque ao Senhor. Enquanto vocês podem, invoquem o seu nome, porque vai chegar um momento em que muitos vão entender a importância dessa ação, mas não há nada que poderá ser feito, será tarde demais. Você lembra de lá, de Lucas capítulo 16, Jesus conta uma parábola dizendo que havia dois homens, um rico, que vivia regalada e esplendidamente, tinha posses,
se vestia com as melhores roupas, dava constantes festas, habitava numa casa luxuosa. E havia também às portas dele um homem mendigo, que vivia a expectativa de comer restos das migalhas que caía da mesa do rico. E Jesus conta que a sua companhia eram os cães que vinham lamber as suas feridas. Os dois morrem. Um é consolado, o pobre é consolado, enquanto o rico, ele vai para o Hades, um lugar de tormento. E naquele lugar de tormento ele começa a clamar: Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste lugar. Aí Pai Abraão vai dizer: olha, você lembra que quando você estava na terra você tinha tudo do bom e do melhor? Que ele só padecia, ele só sofria, agora ele é consolado, você é atormentado. Não, Pai Abraão, mas olha, peça então que ele vá lá, porque eu tenho 5 irmãos, e dizem para eles que eles precisam se arrepender para não vir para este lugar. Aí Abraão vai dizer para ele: agora já não dá mais para fazer nada. Quer dizer que ele entendeu a importância do arrependimento, ele entendeu a importância da pregação, ele entendeu a importância do clamor, quando já não dava mais para fazer nada, quando já não tinha mais chances. E meu querido irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: tem muito crente abandonando a fé, tem muito crente tratando a relação com Deus com desprezo, com falta de zelo, com falta de temor. Deus é segundo plano. Quando der, busca; quando tiver bem, busca; quando tiver de folga, busca; quando tiver desocupado, busca. E a nossa relação com Deus deve ser algo a ser tratado como prioridade, com zelo, temor, fervor. Porque muitos, infelizmente, meus queridos, haverão de acordar para a realidade da fé quando nada mais puder ser feito. Por isso que nós temos que buscar enquanto podemos, invocar. A Bíblia diz no Salmo 145, versículo 18, que o Senhor está perto de todos os que o invocam. Mas observe que o texto mostra: olha, vocês vão me clamar, mas eu não responderei, e de madrugada me buscarão, mas não me acharão. Meu irmão, quantas vezes você orou e Deus te respondeu, você pediu e Deus fez, você suplicou e Deus te ajudou, você encontrou nele paz, segurança, conforto, abrigo, sustento. Agora imagine suplicar a Deus e não achar, pedir um socorro ciente de que ele não virá. Por isso nós precisamos parar, analisar e pensar, irmãos, que a busca a Deus requer de nós esforço. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a sua própria vontade. Mas eu quero dar um exemplo para você, que se encaixa perfeitamente no nosso assunto. Jesus, partindo para a conclusão daquele sermão escatológico, ele usa como ilustração o cenário de um casamento daquela época, onde a noiva aguardava a chegada do noivo na companhia de 10 testemunhas. Jesus conta que aquelas 10 testemunhas, enquanto aguardavam a chegada do esposo com os seus amigos, elas deveriam segurar lamparinas acesas, porque naquela época não havia energia elétrica. E a ideia de Jesus é que nessa missão de aguardar a chegada do noivo, 5 destas mulheres, destas virgens, elas cometeram um erro grave. Elas foram imprudentes. Porque naquela época, o que mantinha aquela lâmpada acesa era o azeite, uma espécie de combustível daquela época. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui rapidinho antes de nós irmos para o texto. Vá comigo para Êxodo capítulo 27. Livro do Êxodo capítulo 27.
Êxodo capítulo 27. Veja o que está escrito comigo, irmãos, no versículo 20. E daqui a pouco eu vou para mais um outro texto do Antigo Testamento para você entender uma coisa importante. Êxodo 27, versículo 20 diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro das oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então, o azeite puro, ele era usado para alimentar a chama daquele castiçal, daquele candeeiro. Então a ordem é para que os filhos de Israel trouxessem o azeite das oliveiras para conservar aquela chama, para manter aquela chama acesa. Daí a importância do azeite. O ofício sacerdotal, e agora eu quero que você avance para o capítulo 6 de Levítico. Capítulo 6 de Levítico. Olha o que está escrito no versículo 12. Está escrito assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, aquela chama que ardia sobre o altar, ela não podia de maneira alguma se apagar. Então, todas as manhãs, o sacerdote, ele ia e levava azeite, para manter aquela chama acesa, para manter aquele fogo continuamente, não podia se apagar. Perceba que isso fazia parte da rotina deles. Então o azeite era o meio pelo qual eles mantinham aquela chama acesa. Agora vá comigo para Mateus capítulo 25, porque eu quero te fazer pensar aqui, irmãos. Eu não quero fazer uma exegese da palavra, da parábola, porque eu já fiz isso em outras pregações, mas eu quero te fazer entender uma coisa importante aqui. Mateus capítulo 25, às 10, esperavam que o noivo chegasse num devido tempo. Porém, Jesus conta, assim como contou nas parábolas anteriores, que o personagem central da parábola não chegou no tempo em que eles imaginavam. A sua chegada demorou. Então, às 10, tosquenejaram e dormiram. E o texto diz que à meia-noite alguém gritou, aí vem o esposo. E quando isso acontece, as 10 despertam, as 5 que eram nécias e loucas não tinham azeite consigo. Então elas vão para as outras 5 dizer, dai-nos do vosso azeite. Porém as 5 prudentes vão dizer, olha, é melhor vocês procurarem, porque senão vai faltar para nós e para vocês. E quando as 5 loucas vão buscar azeite, o noivo chega. E quando o noivo chega, as 5 que eram prudentes vão entrar para as bodas do cordeiro, e daqui a pouco chegam as 5 loucas, e elas vão querer entrar e participar daquele banquete, daquele cerimonial, daquela festa de casamento. Só que já não dá mais tempo. Por que não dá mais tempo? Porque elas não foram prudentes. Elas não tinham um azeite que iria manter aquela chama acesa. Elas negligenciaram isso, deixaram para buscar quando não havia mais tempo. Então agora, observe o que está escrito no versículo de número 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Nós queremos entrar, nós também participaremos. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Irmão, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Mais importante do que conhecer Deus é ser conhecido dele. Jesus, quando ele vai concluir o Sermão da Montanha, no capítulo 7, na altura do versículo 21, ele vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós expulsamos os demônios. Ele vai dizer: nunca vos conheci, nunca tive intimidade com vocês, nem sei quem vocês são, vocês nunca me buscaram, nunca me procuraram, nunca viveram a vida que eu quis que vocês vivessem. Agora, Jesus usa essa figura de linguagem, uma lâmpada que se apagou, porque faltou o azeite. Irmãos, o básico da tipologia bíblica ensina que o azeite no Antigo Testamento, ele tipifica a presença do Espírito Santo. E assim como aquele sacerdote todas as manhãs trabalhava para que aquela chama permanecesse acesa, é dever nosso nutrir a nossa relação com Deus por meio do Espírito Santo. Toda quarta, sexta e domingo, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos disso, irmãos. E se todos nós acordarmos todas as manhãs, e ao invés de ver quem postou o quê, quem atualizou o status não sei das quantas, quem mandou mensagem para não sei quem, que político tal, nós buscarmos uma relação com Deus, meu amigo, quando chegar quarta, quando chegar sexta, quando chegar domingo, o nosso coração vai estar transbordando de Deus. Nós temos a mais absoluta certeza que no almoço, no café, na janta, em todos os momentos do nosso dia, Deus está conosco. Deus trata o nosso coração, Deus nos amadurece, Deus compartilha das suas virtudes conosco. Mas isso é algo, irmãos, que só se consegue buscando. Isso é algo que requer de nós esforços, porque o nosso maior adversário não é o diabo não, irmãos, é a nossa natureza humana, que a Bíblia chama de carne, que é uma corrupção, uma tendência em correr para aquilo que é errado, que deseja o conforto, que deseja o sossego, enquanto o nosso espírito e a nossa alma deseja Deus. Busque enquanto você tem oportunidade, quanto você pode achar. E aí os irmãos ficam em casa, não vêm para o culto, porque não tem uma vida de oração, porque não tem temor a Deus, não tem devoção à sua palavra, e quando tem gente no hospital, entubado, com dificuldade de falar, que daria tudo para participar de mais um culto. Nós precisamos parar e pensar, irmãos, urgente. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você, para me concluir. Todos nós faríamos qualquer sacrifício para o bem dos nossos filhos. Todos nós passaríamos fome para vê-los alimentados. Sim ou não? Sim. Todos nós correríamos o risco que for para vê-los protegidos. Sim ou não? Faríamos qualquer loucura para o bem-estar deles. Sim ou não? Sim. Mas Jesus diz em Mateus 10:37, que aquele que ama pai, mãe, filhos e filhas, mais do que a ele, não é digno dele. E a ideia de Jesus não é dizer que nós temos que deixar de amar os nossos filhos, mas é dizer que com a mesma, ou melhor, com maior intensidade da nossa dedicação pelo sustento, cuidado e proteção dos nossos filhos, tem que ser a nossa dedicação na relação que nós temos com ele. Aí a pergunta é: isso acontece na prática? Sabe quando Deus olha para o nosso momento em que nós separamos para passar sós com eles, no quarto, as portas trancadas? Sabe que Deus encontra em nós a alegria que Ele encontra quando encontramos um amigo a quem amamos? Será que nós damos realmente a devida importância para a congregação, para o lugar que o Senhor preparou para juntos buscarmos a sua presença?
nós vamos parar e refletir. O alerta que o Senhor nos faz é: enquanto podem, busca. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, essa é uma infeliz realidade. Chegará um tempo em que muitos entenderão a necessidade da busca diária, quando já não houver mais o que possa ser feito. O mesmo Deus que é misericordioso, compassivo, grande em perdoar, é um Deus que executa o seu juízo. E um Deus que diz: você nessa eu te dei chance, você não quis. Você louco, eu enviei um pregador lá, você não quis. Você insensato, escarnecedor, eu te dei oportunidades de buscar, mas você preferiu a sua vontade. Agora você me busca e não me acha. Agora você clama, eu não te ouço. Irmãos, conselho de amigo, de pastor, conselho que primeiro vem a mim: vamos buscar a Deus com mais intensidade, com mais seriedade, com mais devoção, com maior zelo. É um privilégio que Deus nos deu. Tudo que nós precisamos para viver bem nessa terra, nós podemos encontrar em Deus. O mundo, ele pode nos dar uma série de sentimentos, de sensações e de poderes, mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus nos chama para uma relação, e o que Deus espera é que nós buscamos, mas para encontrá-lo. Porque perceba, talvez, tem pessoas aqui que dizem: mas eu busco, não acontece nada. Não, talvez você não está conseguindo achar, porque você está buscando quando dá, você está buscando quando precisa, você está buscando quando é conveniente. Não, o Senhor quer você buscando quando você está bem ou quando você não está, quando você está alegre ou quando você está triste, quando as coisas estão fáceis ou não, quando as coisas conspiram ou não, de acordo com o seu querer. O que Deus quer é nos ver buscando o tempo todo. Eu saí do culto, mas tão impactado com a palavra, que quando chegar em casa, eu vou conferir texto por texto, e aí eu vou chegar no trabalho amanhã e vou falar por mão daquilo que eu ouvi, e aí eu vou nas redes sociais, não para cuidar da vida dos outros, mas para compartilhar o que Deus tratou comigo naquele dia. E quando eu tiver que lavar a louça, arrumar a minha casa, eu vou colocar aquele louvor que enche o meu coração de alegria, e vou arrumar a minha casa dizendo: tu és santo, Senhor, tu és Deus. E aí eu vou trabalhar, e quando eu chegar no trabalho, ao invés de ouvir aquilo que não edifica, eu vou pensar naquilo que é verdadeiro, honesto, puro, que é amável, que é louvor, que é a virtude. Irmãos, a nossa vida será uma vida cheia de Deus, e é isso que alegra o coração de Deus e que nos estimula a buscarmos cada vez mais a sua força e a sua face continuamente. Todos de pé, por favor.